O cheiro doce do algodão doce se mistura à serragem úmida. As luzes tremem como estrelas presas à lona, e a plateia respira junto, esperando o momento em que alguém vai contrariar a gravidade. O circo é uma promessa de impossíveis, um pacto silencioso entre o artista e a queda, selado por aplausos que escondem presságios. Há música e cor, há risos e sustos ensaiados, mas por trás do picadeiro existe um corredor estreito onde a coragem se veste de rotina e o medo não é convidado. É ali que as mãos tremem e depois firmam, que o coração dispara e depois finge calma, que o artista olha para o alto e decide que hoje também vai voltar. Nem sempre volta. Nesta história existem 3 palcos, 3 noites, 3 silêncios que partiram o mesmo feitiço. E em cada um deles um artista que acreditou que a beleza vale o risco. Ela tinha o nome de quem nasceu para voar, Claire, a francesa que o público chamava de Anjo dos Céus, leve como se os ossos fossem de música. No cartaz do solavanco da cidade, lia-se triplo mortal sem rede, letras douradas que prometiam milagre e pediam segredo aos deuses. A noite começou perfeita, a orquestra afinada, a lona cheia, o calor do verão deixando o ar escorregadio e o suor mais rápido que a respiração. Claire subiu sem olhar para baixo, não por arrogância, mas porque aprendera que a altura cresce quando encontra os olhos. Lá em cima, a plataforma balançava como um coração, e o trapézio parecia um pêndulo hipnotizado pela luz giratória, um planeta íntimo pronto para uma órbita arriscada. O diretor cruzou os braços ao lado do maestro, 3 toques no bumbo, os holofotes afunilaram em ouro, e o tempo esticou um fio invisível entre ela e todo mundo. Claire inspirou como quem engarrafa o vento, sentiu a textura áspera da barra, calculou impulsos e saltou do primeiro para o segundo balanço com a precisão de quem recolhe o próprio destino. O primeiro giro veio limpo, um arco perfeito, a gravidade em suspenso por delicadeza, a plateia em transe num único pulmão compartilhado. O segundo giro exigia mais fé que força, e ela entregou os dois, como sempre, olhos no ponto, tronco alinhado, joelhos recolhidos, o corpo uma vírgula acesa no escuro. No terceiro giro, o trapézio receptor avançou um meio segundo fora do compasso, quase nada, como um sussurro torto em um coro afinado. A mão de Claire tocou metal, mas o suor e a pressa transformaram firmeza em escorregadio, e o que deveria ser pegada virou passagem. Ela ainda tentou um golpe de gato, aquela última garra que acrobatas aprendem com a urgência, mas o vazio não tem bordas, e o corpo escolheu a queda. A música cortou sozinha, uma faca no tecido do som, e por um instante o silêncio foi tão alto quanto um trovão, até que o baque chegou simples, pesado e definitivo. Alguns aplaudiram por reflexo, porque o circo educa a acreditar que tudo é truque, mas ninguém se levanta quando o truque não volta. O pó de serragem ergueu um pequeno véu sobre o rosto de Claire, que ainda parecia sorrir, não por encenação, mas porque todo artista sorri quando encontra a coragem onde ela acaba. Naquela madrugada, o diretor caminhou em círculos, contando os passos como quem mede culpa, e a equipe guardou o trapézio como se recolhesse um corpo de metal. Disseram que a rede voltaria, que certos riscos não valem mais manchetes, mas o público não compra ingresso para ver redes, e sim para ver o mundo por um fio. Dias depois, o banco onde Claire amarrava as sapatilhas virou um pequeno altar, uma fita de cetim, uma foto em preto e branco, uma flor esquecida que nunca murcha porque ninguém a toca. O circo seguiu adiante como o circo sempre faz, mas cada novo salto passou a começar com uma reza sem palavras, e a lona aprendeu a ouvir. Outra cidade, outro tempo, outro rugido, e o nome escrito em letras vermelhas era Ernesto, o homem que conversava com leões como quem pede licença a um rei. Nero não era um número, era presença, 2 toneladas de mito em músculo e garra, um sol particular que fazia sombra onde queria.
Ernesto dizia que medo e respeito são irmãos, mas um puxa o outro pelo colarinho e quem confunde família acaba mordido. Naquela noite, o ar tinha cheiro de chuva engarrafada. A luz principal piscou 2 vezes no ensaio, e o tratador de jaqueta azul perguntou se não era melhor cancelar. Ernesto respondeu com um sorriso cansado, um gesto de quem já venceu tardes piores, e entrou na jaula sob aplausos que pareciam cavalos disparando. O chicote estalou no ar não como ameaça, mas como metrônomo, e Nero caminhou em círculos, desenhando um 8 no chão de serragem, língua de fora, olhos de brasas frias. O público adorava quando o homem erguia a cadeira e o leão parava. Uma coreografia antiga onde o predador respeita linhas invisíveis, como se a madeira fosse feitiço. Primeiro salto sobre o bastão. Perfeito. Ernesto baixa o queixo. Nero pousa pesado e lindo. O rugido reverbera no peito de quem não sabe se aplaude ou reza. Segundo movimento, giro com pata suspensa. A luz de repente dá um suspiro curto, e tudo o que respira perde ritmo, inclusive a fera, que não admite surpresa. Nero enrijece o dorso, as orelhas recuam. Um som grave nasce de um lugar pré-histórico, e a plateia sente que o show atravessou um rio que não tem ponte. Ernesto diz baixo o nome do leão, como se chamasse um velho amigo para a varanda. Mas a varanda pegou fogo sem avisar, e o amigo não sabe sair da fumaça. O primeiro ataque não foi salto, foi pancada de mundo. A pata direita descreveu um arco rápido demais para qualquer braço humano bloquear. Ernesto cambaleou, tentou firmar um joelho no chão, trouxe a cadeira como escudo e viu a madeira virar tira, o ar virar faca, o tempo virar vidro. Os tratadores entraram com ganchos e mantas, gritos que não se ouvem porque o rugido come o som, e por um instante a jaula foi mar revolto, espuma e ferro. Quando o dardo tranquilizante entrou pela pele de Nero, tudo já tinha acontecido, e o corpo no chão não era mais o do domador. Era um homem sem ar e sem aplauso. O leão adormeceu ao lado de Ernesto como um cão cansado, cabeça pesada nas patas, respiração fundindo bicho e silêncio. Houve quem chorasse pelo artista, houve quem chorasse pela fera, e no corredor apertado do bastidor nasceu uma discussão velha como a própria arena. Domar é ensinar um milagre a se repetir, disse um, e milagres não gostam de contrato, respondeu outro. E a jaula ouviu as 2 verdades sem assinar nenhuma. No dia seguinte, os jornais usaram palavras grandes para enfeitar a dor, e o circo inteiro precisou explicar para as crianças que monstros não existem, só instintos. Nero foi levado para um santuário distante, onde a grama não tem música e os aplausos não incomodam as árvores, e ficou ali sem entender por que o mundo perdeu o cheiro de serragem. A jaula continuou montada por semanas, vazia, como uma moldura sem pintura, e os artistas desviavam o olhar como quem respeita um cemitério. No ensaio geral seguinte, uma regra foi escrita em voz alta. Nunca se entra com pressa em uma conversa com a natureza, e todo mundo concordou sem coragem de discordar. O circo seguiu, porque a estrada não pergunta se pode, a estrada existe, e quem vive de lona aprende cedo a obedecer à poeira. Em outra latitude, sob outro tipo de brilho, um palco de Las Vegas ensinava que a tecnologia também erra, e quando erra, dói igual. Aisha não atravessava um fio. Ela atravessava o olhar de quem duvida do impossível, e fazia isso com uma serenidade que parecia mentira até para o vento. 50 metros de cabo, 15 metros de altura, 2 tochas acesas, e um teatro que respirava sincronia, cada luz no seu compasso, cada câmera no seu pensamento. Horas antes do show, Aisha tocou o revestimento do cabo e sentiu uma aspereza nova, uma pele que não era dali, e pediu mais tempo para revisar o equipamento. A resposta veio com um sorriso empresarial. O público já está no saguão e o cronograma tem fome de relógios, precisamos começar. Primeiros passos firmes, o bambu de equilíbrio como extensão dos braços,
a chama marcando pequenos sóis ao lado do rosto e o silêncio dos bons espectadores fazendo o papel da oração. Lá embaixo, o diretor acompanha em monitores que parecem janelas, e um técnico confere no tablet a temperatura registrada em cada ponto do cabo. No 14º metro, uma faísca preguiçosa sobe, encontra a fibra sintética e decide que calor gosta de companhia, fina língua de fogo lambendo o que sustenta o risco. Aisha sente a vibração mudar, um zumbido que avisa sem explicar, e acelera meio passo, porque o corpo que ensaia todo dia também aprende a ouvir o metal. A chama cresce um dedo, o público não vê, porque a luz do espetáculo é ciumenta e não divide o palco com pequenos desastres. Ela tenta ganhar terreno, 2 passos mais longos, uma fresta de urgência no canto do olho, e então escuta, com a planta do pé, o som fino de uma costura cedendo. O cabo não estoura como raio. Ele suspira, depois chora, e por fim se parte. Um desfiar de mundo que não aceita perdão. A queda é uma carta que a gravidade escreve sem vírgulas, e Aisha lê cada linha sem ter como recusar. Tochas riscando arcos de laranja até o chão. A plateia primeiro se cala, depois solta um som que não tem nome, uma mistura de medo e incredulidade que os celulares tentam traduzir em pixels. No impacto, o teatro inteiro recua 1 centímetro, ou parece, porque quando cai alguém que deveria flutuar, o chão do espectador perde confiança no próprio ofício. Os paramédicos correm, as luzes sobem, o microfone do mestre de cerimônias chia, e uma cidade inteira prende a respiração por 5 minutos. Horas depois, alguém lembra da mensagem que ela mandou antes do espetáculo. O cabo parece instável, preciso de mais tempo. E quem lê entende tarde que o tempo também pode ser equipamento de segurança. A notícia corre como fogo vestido de algoritmo, e a queda de Aisha se transforma em manchete, em debate, em esquecimento que volta toda vez que outra corda range. As 3 histórias não competem entre si, não são um ranking de horrores, são espelhos da mesma pergunta que o circo faz desde o primeiro tambor: quanto custa transformar perigo em beleza? Claire acreditava que a perfeição mora do lado de lá da borda, e foi visitá-la com o corpo inteiro, deixando ao público apenas o rastro de um sonho interrompido. Ernesto acreditava que olhar nos olhos de uma fera cria uma ponte, e criou, mas ponte não é abrigo. E o rio por baixo leva embora o que não se agarra. Aisha acreditava que cada passo no vazio é uma conversa, e conversou até o último segundo, com fogo nos punhos e um teatro inteiro prendendo o fôlego. Talvez o circo sobreviva porque nos lembra que não há vida sem risco, e que o risco fica mais bonito quando iluminado, ensaiado e acompanhado de música. Mas existe uma linha que ninguém vê, uma lâmina de ar entre a glória e o luto. E artistas passam por ela como quem atravessa um quarto escuro procurando a maçaneta. O público compra ingresso para esquecer a gravidade, e os artistas vendem o próprio equilíbrio para que isso aconteça, uma economia antiga, onde o pagamento é sempre à vista. O diretor recolhe as fitas, confere as cordas, abraça o tratador, assina um formulário, liga para a família e depois treina o sorriso de quem precisa abrir a cortina amanhã. A lona volta a encher porque crianças não sabem que o mundo pode quebrar, e adultos fingem que esqueceram, e o circo entende que o dever dele é sustentar o faz de conta com ferro, fibra e fé. Ainda assim, certas noites a costura do céu range, e os refletores piscam como quem lembra nomes de quem não está mais ali. E alguém faz silêncio porque aprendeu a escutar saudade. No fim das contas, o verdadeiro número não é o salto, nem a jaula, nem a corda. É o instante anterior, quando o artista decide ir, e toda a vida cabe em um passo. Se um dia você voltar à arquibancada e a música começar, encoste as mãos nos joelhos e sinta o tremor passando pelo banco, é a história lembrando que foi real. Olhe para o alto com respeito, para o chão com humildade e para o meio da arena com o coração atento, porque ali pessoas de verdade negociam com o impossível.
Quando a última luz se apaga, a serragem ainda guarda pegadas que ninguém varre, e em cada marca existe uma escolha que não pode ser repetida. Que essas histórias não virem apenas cifras ou cliques, que sejam memória e cuidado, que sirvam para armar redes, revisar cabos e reconhecer que leões não aprendem a ler contratos. O espetáculo continua, mas não precisa continuar cego, e se a plateia aplaudir também a prudência, talvez a beleza aprenda a sobreviver mais noites. Se esta viagem pelo picadeiro te fez respirar mais devagar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual momento ficou rodando na sua cabeça como um holofote teimoso. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, cuide dos seus limites como quem cuida do próprio aplauso, com carinho, coragem e respeito pela queda que você não precisa viver.